Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Existe essa outra versão que diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui se sente mais íntimo do seu ser, se sente verdadeiramente filho de Deus? Levante sua mão. Glória a Deus. Se você se sente filho de Deus, então eu tenho uma palavra de ordem para a sua vida. Essa ordem não é minha. Essa ordem não é terrena, é celestial, não é humana, não é divina. Se você se sente filho de Deus, então se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Porque existe uma ardente expectativa em toda a criação para que os filhos de Deus saiam do anonimato, para que os filhos de Deus saiam de suas zonas de conforto, para que os filhos de Deus saiam de seus esconderijos e simplesmente se manifestem. O que eu acho fascinante nesse texto é que não é apresentado nenhum critério a não ser uma condição. É a condição de filho que nos outorga o direito e a autoridade de nos manifestarmos, de nos revelarmos, independente de cargo, independente de título, independente de posições. O que eu quero dizer para você, se você ainda não entendeu, você não precisa de um título, você não precisa de um cargo, você não precisa de uma posição para se manifestar e se revelar como filho de Deus, porque você já foi simplesmente outorgado pelos céus como filho de Deus, e o fato de ser filho já é suficiente. Por isso eu pergunto, quem se sente filho de Deus? Porque a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que dele somos filhos. Não precisa de um atestado, não precisa de uma documentação, não precisa de um certificado que venha nos trazer essa garantia. A maior experiência que há, a maior confirmação é justamente essa pessoal, onde o Espírito que há em nós clama: Abba, Pai. E ele gera em mim e em você a plena convicção que de Deus nós somos filhos, não somos bastardos, não somos órfãos, somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e corredeiros de todas as suas bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Portanto, se você se sente filho, se você sabe e reconhece que verdadeiramente é filho, o que é que você está fazendo parado, meu irmão? Se manifeste, se revele, porque veja o que está escrito: existe uma ardente expectativa para que você se posicione como filho de Deus. Comece a viver como filho de Deus. Comece a agir como filho de Deus. Comece a falar como filho de Deus. Comece a andar como filho de Deus. Comece a testemunhar como filho de Deus, fazendo a diferença onde Deus te enviar. E ao refletir sobre esse texto, eu fiquei simplesmente maravilhado.
Não posso dizer abestalhado, que ninguém é besta aqui, né? Diria então ovelhado. Sou ovelha desse rebanho maravilhoso, onde há um só pastor, o supremo pastor. Eu fiquei maravilhado, porque quando a Bíblia diz ardente criação, porque a criação, ardente expectativa, apresenta 3 dimensões. E eu percebi que, primeiro, existe uma expectativa nos céus. Uma expectativa nos céus. Para que os filhos de Deus se manifestem. Você sabe o que é isso, irmãos? É que os anjos, as miríades celestiais, dos seres angelicais, querubins, serafins, 24 anciãos, 4 seres viventes, o próprio arcanjo, que só tem um, no caso o Miguel, eles vivem na expectativa de que nós venhamos se manifestar esse mundo, se revelar esse mundo como filhos de Deus. Ei, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas os céus esperam mais de você. Os céus esperam mais de mim. Os céus esperam mais de nós. Talvez você não saiba, mas a Bíblia nos diz que os anjos dos céus desejaram cumprir a missão que Deus nos confiou, porém Deus disse não aos anjos dos céus, porque preferiu dizer sim aos santos da terra. Ele preferiu que essa missão de propagar o bem, de acender uma luz na escuridão, de viver a essência do Evangelho, fosse confiada a mim e a você, mesmo diante e a despeito de todos os defeitos, falhas, limitações e fragilidade, mas é você. Deus não vai enviar um anjo no teu lugar, sabe por quê? Porque Ele fez você, Ele criou você. Então os anjos dos céus vivem na expectativa para que nós venhamos nos manifestar como filhos de Deus. E se eu falo sobre os céus, e como não acredito na sonolência da alma, não acredito que depois da morte a pessoa vai tirar um cochilo, só existe uma religião que defende isso, por incrível que pareça, difundiu essa ideia, que se impregnou no meio cristão. Mas nós cremos que agora no céu está Abraão, Isaac, está Jacó. Quando fala das mesa das bodas, fala sobre Abraão, Isaac e Jacó. Fala sobre os profetas, os reis, sacerdotes, patriarcas, que estão na glória de Deus, que estão na glória eterna, que estão com Deus. E também, evidentemente, existe neles a expectativa, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em Hebreus que há uma nuvem de testemunha nos observando. Uma nuvem de testemunha nos observando. Na ardente expectativa que nós venhamos cumprir a missão que nos foi confiada. Eu creio que naquele dia, quando Deus nos levar para a sua presença, a gente vai chegar para Moisés e vai perguntar: Moisés, como foi? Me conta. Atravessar o Mar Vermelho. Como foi viver tamanhos milagres? Vamos chegar para Josué e vamos perguntar: Josué, como foi derrubar as muralhas de Jericó? Vamos chegar para Daniel e vamos perguntar: Daniel, como foi ficar na cova dos leões e colocar os leões para jejuar? Vamos perguntar a Sadraque, Mesaque e Abednego como foi dançar na fornalha ardente 7 vezes mais aquecida. E vamos fazer tantas perguntas e eles vão nos ouvir e eles vão contar suas experiências. Mas eu imagino que em dado momento eles vão dizer: pronto, já falei o que tinha que falar. Agora me responda uma coisa. E vocês? Como foi ter a certeza que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Que vocês são casa de Deus, tabernáculo do Deus vivo. Porque nós vivíamos na certeza que o Espírito Santo descia ocasionalmente e esporadicamente sobre nós. Mas vocês viviam na certeza que eles atuavam totalmente em vossas vidas. Você consegue entender a diferença? Nós temos o Espírito Santo, a presença plena, abundante, genuína de Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz
que Deus é capaz de fazer mais do que pensamos e imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós, através de nós, é que Deus vai fazer maravilha. Portanto, existe uma expectativa no céu, e não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a leitura que eu tenho é que os anjos estão lá, de prontidão, aguardando simplesmente a ordem dos filhos de Deus. Quando Jesus disse: eu vos dou a chave do reino, o que vocês ligar na terra será ligado nos céus, o que vocês desligar na terra será desligado nos céus. E a Bíblia nos apresenta que os anjos são ministros de Deus, nossos conservos, enviados pelo Altíssimo para nos servir. E o que é que os anjos estão aguardando? Simplesmente a ordem dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus saiam do anonimato, saiam da sua zona de conforto, saiam da sua inércia, da sua letargia, e comece a agir, comece a ser agente de mudança, agente de transformação, comece a provocar o avivamento em nosso tempo, em nossa geração, para que venhamos viver a glória abundante de Deus em nossas vidas. Então, a ardente expectativa faz com que os anjos nos céus estejam aguardando o nosso agir na terra, para que eles possam reagir ao nosso favor. Essa é a verdade. A ardente expectativa não é somente em relação aos céus. A Bíblia vai falar também que essa expectativa existe na terra. E o texto vai nos dizer logo em seguida que há uma expectativa no céu e há uma esperança na terra. Os povos, as nações, as pessoas clamam. Existe um gemido para que os filhos de Deus se manifestem, para que os filhos de Deus venham e promovam o bem. Está escrito em Mateus 5,16: brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celestial. Minha esposa costuma dizer: o mundo não vê Deus, o mundo não ouve a Deus, o mundo não conhece a Deus. Tudo que o mundo sabe acerca de Deus é aquilo que ele vê, que ele ouve e que ele conhece em nós. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: nós somos carta viva, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Não somos mundo do mundo, nem terra da terra. Somos a luz do mundo e sal da terra. Deus te enviou para um lugar para você ser luz. Então brilhe, se manifeste como filho de Deus. Ouvi uma história de um missionário que foi para Amazonas fazer missões, em uma tribo inóspita, bem distante da civilização, uma tribo que não tinha acesso nenhum com nenhuma sociedade, onde a própria FUNAI teve diversas dificuldades de conseguir interagir. Esse missionário chegou lá, durante determinado tempo esteve pregando o evangelho, ensinando o evangelho. Aquele povo tinha vários costumes. Entre tantos costumes, um era terrível. Quando nasciam filhos gêmeos, ele matava o segundo. Ficava com o primeiro e o segundo jogava de um penhasco bem alto. Quando o missionário descobriu isso e começou a falar sobre o evangelho da vida, não o evangelho, não a religião da morte, mas o evangelho da vida, um cacique começou a chorar e chorou desesperadamente. E o pastor, o missionário, ficou sem entender e perguntou: por que você chora tanto? E o cacique disse: vem aqui. Levou ele a esse penhasco e disse: lá embaixo está o meu filho. Há alguns anos, quando minha esposa aqui teve muita dificuldade de ter filho, de repente veio 2, para toda a alegria da tribo, porque ela estava grávida, ia ter o seu primeiro filho, nós iríamos ter o primeiro filho, de repente veio 2. A alegria se transformou em tristeza. Eu peguei a segunda criança, subi esse penhasco e joguei lá embaixo.
E aí o cacique olhou para um missionário e disse: se você tivesse vindo antes, se você tivesse vindo antes, se você tivesse vindo antes, a terra tem uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Quantas pessoas, quantos jovens, quantas famílias estiveram à beira da destruição, à beira da desgraça, mas um dia um filho de Deus se revelou e se manifestou e ensinou o verdadeiro evangelho. E uma vida não entrou nas drogas, uma família não viveu uma divisão, uma separação, porque um filho de Deus se manifestou naquele lugar. Você está entendendo esse mistério que é a ardente expectativa para que os filhos de Deus se manifestem? Ou seja, somos portadores do bem, somos embaixadores do reino, temos a palavra que é viva, que é poderosa e eficaz. Esses dias eu fiquei surpreendido quando o camarada tentou suicídio. Ele estava decidido, resoluto a tirar sua própria vida, e de repente uma multidão de crentes começou a se reunir e começou a cantar: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E aquele camarada foi comovido de uma maneira tal que ele perdeu suas forças e se rendeu ao poder do evangelho, porque o evangelho é poder para a salvação de todos aqueles que nele crê. É poder de Deus. Por isso, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder, é poder, é poder de Deus, é um poder transformador. Eu vejo aqui jovens que poderiam estar nas drogas, eu vejo aqui famílias que poderiam ter sido destruídas, casamentos que poderiam viver um divórcio, mas não. Graças a Deus que não, porque algum dia um filho de Deus se manifestou, uma filha de Deus se revelou e acendeu uma luz no meio da escuridão, acendeu uma luz no meio das trevas, e não importa o tamanho da luz, ela sempre fará diferença. Louvado seja o nome do Senhor, porque a criação aguarda a ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Se manifeste, meu irmão. Ouvi uma história triste de um soldado nesse quartel aqui, na 1ª Infantaria de Paulo Afonso, que foi enganjado, né? Esse termo que usa Alain, foi enganjado e passou 7 anos, esse tempo todo. E quando saiu, ele ofereceu um culto de ações de graça na sua casa, convidou todos os seus familiares e alguns irmãos da sua igreja, e lá ele testemunhava da sua alegria de passar 7 anos na corporação, sem ninguém descobrir que ele era crente. Era o agente secreto de Jeová. Era o agente secreto de Jeová. Ou seja, gente, eu estou feliz porque passei 7 anos e ninguém descobriu que eu era crente. Meu irmão, ao contrário, você devia ter vergonha. Você devia ter vergonha, porque o cristão, ele se posiciona aonde ele estiver, antes de quem ele estiver. Ele é um 00 crente, né? Ele se manifesta, ele se posiciona, ele apresenta logo a sua identificação, a quem ele pertence, a quem ele serve. Um jovem me procurou e disse: pastor, eu estou aflito. E eu: o que foi, meu filho? Disse: é a mulherada, pastor, a mulherada não me deixa em paz. E eu não sei como me proteger. Se eu vou na academia, é complicado. Se eu vou em um lugar, é complicado. Pastor, o que é que eu faço? Aí eu digo: meu filho, ataque, vá para cima. Aí ele: como assim?
ficou assustado, escandalizado. Disse: o melhor ataque é a defesa, meu filho. Manifeste logo quem você serve, a quem você pertence. Diga a quem quer que seja que você tem um Senhor, que você tem um dono, que você pertence a um Cristo vivo. Se defenda dessa forma e se defenda atacando. Se defenda logo apresentando suas credenciais como servo de Deus, como filho de Deus. Se manifeste. Agora o camarada fica escondido, sendo bombardeado o tempo todo. E aí vai ceder à tentação. Quem não quer cair, não ande em lugares escorregadios. Manifeste. Manifeste quem você é, a quem você serve, para a glória de Deus. Ocorreu uma repercussão a nível nacional. Eu não me lembro qual foi o presídio, mas eu sei que as facções nesse presídio se rebelaram uma contra a outra, estavam ameaçando de morte, e nenhuma força armada, nenhuma equipe de inteligência, ninguém conseguiu adentrar, nem o poder legislativo, nem executivo, nem judiciário. Ninguém conseguiu sanar. E de repente, sabe quem é que para aquilo? Um pastor. Um pastor foi chamado. Não tinha arma, não tinha credencial, não tinha documentação nenhuma, só entrou naquele presídio com a Bíblia na mão. E de repente, isso passou no Fantástico. As facções estavam abraçadas, cantando uma canção que diz: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Não estou sozinho, Deus cuida de mim. Se você é filho de Deus, se manifeste. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre a influência de Martin Luther King, onde defendeu a raça negra nos Estados Unidos. Um pastor que foi morreu, foi um mártir de questões sociais, que defendeu os negros com um discurso que se tornou mundialmente conhecido. I have dream. Eu tenho um sonho, e o sonho deles era ver os negros no mesmo bairro, no mesmo ônibus, no mesmo lugares que as outras demais pessoas. E ele aboliu essa ideia terrível da discriminação e do preconceito. Queria mais tempo para falar de William Wilberforce, que foi um ministro evangélico que combateu a escravidão, os navios negreiros que vinham da África, e aquele cristão naquela época se posicionou. Queria falar sobre Guilherme Carey, que tanto fez pela África, explorou a África, combateu o canibalismo, combateu o suicídio, combateu tantas crenças pecaminosas em tantas culturas. Queria ter mais tempo de falar da influência do cristianismo ao criar hospitais para os doentes, orfanatos para as crianças, asilos para os anciãos abandonados, universidades, as maiores do mundo, Oxford, Harvard, são de cristãos que deram suas vidas por isso. Queria falar mais da influência desses filhos de Deus que saíram da zona de conforto, que se manifestaram, que se revelaram numa sociedade. A expectativa do céu, a expectativa na terra, a esperança na terra. E o terceiro lugar, o desespero do inferno. Porque a criação aguarda a ardente expectativa. Existe uma expectativa no céu, uma esperança na terra, e o desespero no inferno. O inferno está sendo desfalcado, e o inimigo não quer que isso aconteça. Não sei se você já percebeu, mas Jesus andava em tribos, regiões, povoados e vilarejos. E sempre quando ele chegava, como no caso do endemoniado de Gadara, o inimigo se manifestava com ira e com revolta, porque ele sabia que ele estava perdendo. Jesus disse para o seu povo: escute isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. De quem são as portas? Da igreja do inferno? As portas são do inferno.
As portas existem para nos proteger ou para que a gente, como instrumento de defesa ou como instrumento de ataque? As portas existem para nos proteger e nos defender. De quem são mesmo as portas? De quem? Do inferno. Quem é que está se protegendo? É a igreja ou o inferno? Quem é que está se protegendo? O inferno que se proteja, porque a igreja vai avançar para a glória de Deus. Vamos desfalcar o inferno e libertar vidas para a glória de Deus. Será menos um drogado, será menos um promíscuo, será menos um corrupto, será menos um desonesto, será menos um ladrão, e para a glória de Deus será mais um filho de Deus se manifestando e se revelando. Eu fico às vezes impressionado como as pessoas dizem: mas a igreja só existe ex. Não é? Você já ouviu isso? A Bíblia nos diz em Lucas 19:10 que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E uma das maiores testemunhas da igreja é justamente a transformação. Aquilo que a pessoa era antes de Cristo e aquilo que ela se tornou a partir de Cristo. De fato, a igreja é um lugar de muitos ex. E se eu pudesse colocar uma frase na frente daquelas portas, eu faria igual o pastor Sandro de Delmiro, meu amigo. Ele teve essa coragem e colocou lá, na porta da igreja dele, está escrito: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Se existe um lugar que tem que ter portas abertas para todo tipo de gente, é justamente a igreja. Porque é na igreja que ela vai ouvir a palavra de libertação e encontrar a liberdade em Cristo Jesus. Se eu estou aqui é porque um dia eu encontrei essa porta aberta. E se havia um que poderia fechar essa porta, simplesmente morreu de braços abertos, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oferecendo perdão para quem nem reconhecia o seu erro, nem admitiu e nem confessou. Esse é o Evangelho. O Evangelho que nos constrange, que nos confronta. É o paradoxo da lógica divina através do Evangelho. E aí você já deve ter ouvido por aí que a evangelizadora é a igreja dos malucos, né? Mas maluco aqui sou eu por Jesus, gente. Sou apaixonado por Jesus. Mas já disseram isso, a evangelizadora é a igreja dos malucos. Ah, quem dera que todos os malucos pudessem vir para aqui e que se tornasse louco por Jesus. Que a Bíblia diz: quando mantém um juízo, para os homens mantém um juízo, porém quando eu enlouqueço, para Deus eu enlouqueço. Deixa o menino rodar. Tem uma canção que diz: deixa o menino rodar. Viver a liberdade sem libertinagem em Cristo Jesus. Deixa-nos chamar como quiserem. A resposta que eu tenho a dar é a que Jesus deu a João Batista. Diga a eles que os cegos veem, os surdos ouvem, que os doentes são curados, e que aos pobres é pregado o Evangelho. Não tenham teorias, não temos teorias, temos práticas, e através das nossas atitudes vamos responder todos os questionamentos. Há uma ardente expectativa para que os filhos de Deus se manifestem, e há um desespero no inferno. Como disse o pastor Gilmar no dia 1º de janeiro, na Marcha para Jesus: eu quero ser um aperreio para o diabo. Houve um pastor que chegou a dizer isso: eu quero estar na lista
em primeiro lugar, dos mais procurados pelo diabo. Imagine, a lista dos mais procurados, quero que meu nome esteja lá, porque eu sei quem sou em Deus, e sei para que Deus me chamou, para desfalcar o inferno. E cada dia mais o inferno se torna vazio, quando os filhos de Deus se manifestam. Um dia um policial, um ou uma policial, sem entrar no gênero da questão, me procurou e disse: pastor, estou num setor muito complicado, muito difícil. Eu queria que o senhor orasse para que Deus me tirasse desse setor. Lá é praticamente o inferno. Disse: vamos orar. Senhor, conserva a tua serva nesse lugar. Abençoa nesse exato lugar. Faz com que ela seja luz, que ela resplandeça. Quando parei a oração, ela com os olhos arregalados: pastor, é o contrário, o senhor não entendeu. Eu disse: eu entendi. Só que eu entendi melhor. Deus te colocou nesse lugar para ser luz. E se você é luz, brilhe. Se você é luz, resplandeça a glória de Deus. A propósito, tem alguém aqui reclamando de alguma coisa? Do setor do trabalho? Da vizinhança? Tem alguém reclamando da sogra? Não, né? Não? Que bom. Tem alguém reclamando dos parentes, do sócio? Eu posso fazer uma oração. Deus conserva no devido lugar, para que através dos filhos de Deus a tua glória seja manifesta. Permita-me agora ler o texto todo. Às vezes propositalmente eu faço isso. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Hoje você está vivendo sofrimento, mas se prepare, meu irmão, que haverá glória. E essa glória será abundante. Hoje você está sofrendo pelo fato de ser filho de Deus, conhecido ou reconhecido como filho de Deus, mas se prepare, porque o tempo do sofrimento não se compara com a glória que há de ser revelada em sua vida, em sua história. Muitos conhecerão e reconhecerão que grandes coisas fez o Senhor por você. Aleluia! Glória a Deus. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A noite sempre se torna mais escura perto do amanhecer, mas não tema, o sol da justiça vai brilhar novamente em sua vida, em sua família, em sua história. Não se compara. Hoje é tempo de aflição, é tempo de sofrimento, é tempo de lágrimas, mas calma, meu querido, calma, que nada disso se compara com a glória que há de ser revelada em nós. A igreja evangelizadora passou seus momentos de luta, seus momentos de aflições, seus momentos de provações, seus momentos de sofrimento, e de repente Deus nos abençoou de tal forma que missionário Milton essa semana falou isso. Estávamos juntos no carro, passamos pela Castelo Branco, e ele olhou e disse: era menorzinha a igreja de Paulo Afonso. Olha aqui, ó. Era menorzinha a igreja de Paulo Afonso, e olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Digno. Aleluia. Glória a Deus. Foi ou não foi, missionário Milton? Era menorzinha a igreja de Paulo Afonso. Olha o que Deus fez. Não se compara. Não é, diaconisa Gisélia? Diácono Januário dizia: oh, igreja sofrida. Vinha para o culto, era 15 pessoas, 20 pessoas. Jovens tinham 2, 3. Gente, hoje tem tanto jovem, tem tanto adolescentes, tem tantas famílias,
170 pessoas indo para retiro de família, excursão de família. 3 ônibus, 10 carros. E ainda gente na espera, né? Encontrei pastor Jorge esses dias. Pastor, veja, faz um tempo já, veja com o Valdir e Débora, consiga uma vaga para mim. Aí eu disse, bem, eu só sei onde vai ser e o dia que eu vou pregar, eu não sei mais de nada, é tudo com eles. Não adianta nem me procurar. Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou. Escuta o versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade do pecado, não por causa da vontade. O planeta, a terra, o reino geral, até mesmo inanimado, seja o reino vegetal, mineral, não quer isso, não aceita isso, mas por causa do pecado eles se sujeitam a isso. Eu fico perguntando, quando isso acontecer, Elton, os filhos de Deus se manifestando na política, esse ano é um ano político, os filhos de Deus se manifestando para fazer a diferença. Falamos tanto tempo que a política é do diabo, o diabo tomou conta da política. Agora onde estão os filhos de Deus para se manifestar e representar o povo de Deus, lutar pelas famílias, lutar pelos valores cristãos? Os filhos de Deus se manifestando no poder legislativo, executivo, judiciário, em todas as áreas, no esporte. Sabe uma coisa que me deixa maravilhada é quando eu vejo um cristão usando uma modalidade esportiva para anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quando recebe uma premiação, como Kaká, que foi eleito o melhor do mundo e chegou a dizer: eu estou vivendo uma promessa de Deus, Deus me prometeu que um dia eu estaria aqui para a glória do seu nome, e eu aqui estou. Tremendo quando isso acontece, os filhos de Deus se manifestando, seja qual é a área, educação, saúde, segurança. Se manifeste como filho de Deus, porque a criação aguarda por isso, ela não está conformada com isso. Nem mesmo a natureza aguenta mais tamanho sofrimento, tamanha corrupção, tamanha injustiça, tamanha desigualdade. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na esperança que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro para a corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e está com dores de parto até agora. A criação, escute isso, filho de Deus, olha para mim, filho de Deus, a criação está gemendo, aguardando a sua manifestação, e você está calado, por timidez, por insegurança, por covardia até, enquanto a criação toda está na expectativa. Nós cristãos somos muito criticados, mas pode perceber, quando algumas coisas saem dos lugares, saem da ordem, nós somos os primeiros a ser procurados. Nos cursos que eu já fiz, nos lugares onde eu já estive, já andei, é sempre assim. Satirizava, ironizava, mas quando as coisas apertavam, chegava e dizia: ora por mim, irmão. Não é? Ora por mim. Ô irmão, ora por mim, ora por mim. Porque, de fato, eles têm essa esperança em si. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Mulheres que aqui estão, que já foram mães, sabem o que é dor de parto. Não é? Até o momento em que a criança nasce. A partir dali,
já não há mais dor. O que há é gozo. Já não há mais tristeza, o que há alegria. Já não há mais sofrimento. O que há é comemoração. Quando a Bíblia faz essa analogia, ela diz: a terra está com dores de parto, gemendo, aguardando os filhos de Deus renascer. Os filhos de Deus ressurgir. Talvez você não seja um Martin Luther King, nem um William Wilberforce. Talvez você não mude uma nação, nem muito menos uma civilização. Mas como filho de Deus, você pode mudar e ser influência em sua casa, em sua família, em sua vizinhança, em sua escola, colégio, faculdade, ou até mesmo em seu trabalho. Se você é filho de Deus, vamos ensinar que o mal pode ser vencido. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Nós podemos vencer o mal através do bem. Se você é filho de Deus, você sabe que a mentira pode ser vencida através da verdade. Dizem por aí que a verdade dói. A verdade liberta. O processo de libertação é doloroso. Na verdade mesmo, o problema é a mentira. Dizem que a mentira tem pernas curtas. Pode ter certeza, a mentira não tem pernas curtas. Nem perna ela tem. Ela é aleijada. Essa é a verdade. Vamos vencer as obras da carne através do fruto do Espírito Santo. E vamos dar esse testemunho, mais do que com palavras, com ações, para que se cumpra em minha vida, em sua vida, Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem ao Pai Celestial. O nome de Deus será glorificado na boca do ímpio, na boca do pagão, na boca do perverso, através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua história. Quantos se sentem filhos de Deus? Não se sinta mais, seja. E só há uma forma de ser: se manifeste. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor mais uma vez por meio dos nossos aplausos. Vamos engrandecer o seu nome, declarar que Ele é maravilhoso, grandioso, poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero mais que você se sinta não, tá? Seja. Porque há uma expectativa no céu, há uma esperança na terra e há um desespero no inferno. O inferno se encontra desesperado. Não existe salvação para o diabo. Gente, olha para mim aqui enquanto o Ministério do Louvor se organiza. Não existe salvação para o diabo. O diabo fez sua decisão e ele vive a sua condenação, as consequências da sua condenação. Para que você entenda melhor isso, minha mãe me explicou isso quando eu era garotinho. Na década de 90, em Paulo Afonso, houve um rapaz que descobriu que estava com AIDS. Ele simplesmente pegou a seringa, tirou o seu sangue e saiu injetando. Não sei se vocês lembram dessa história, em quem ele via pela frente. Essa é a síndrome luciferiana. É a síndrome de Satanás. Ele sabia que ia morrer e queria levar o máximo de pessoas com ele, ciente de que não havia solução para o seu problema. É isso que Satanás quer. Ele sabe que já perdeu. Ele sabe que não tem como atingir a Deus, por ser Deus inacessível. Então ele procura atingir aquilo que Deus mais ama. Talvez você não saiba, mas você é o que Deus mais ama. Então ele fará de tudo para tentar tragar a sua vida, porque para ele já não há mais solução. E ele não quer que haja também a solução para você. Essa é a síndrome. Então não existe salvação para Satanás. Ouvi uma história de uma igreja bem simples,
Não vou dizer a denominação por questões éticas, mas a irmãzinha estava lá orando. E quando ela estava orando, ela estava dizendo: Deus, ó Deus, salva Satanás, para ele deixar de tentar nós. Tem até um sentido lógico, né? Seria tão simples: salvava Satanás, ninguém mais sofreria tentação. Oh Deus, salva Satanás. Satanás já foi condenado. Agora você não. Você não. Você não, você não, você não, você não. Nós ainda temos a esperança da vida eterna. E essa esperança pode se tornar uma garantia absoluta em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Somente naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Vamos louvar a Deus, e a minha oração é que os filhos de Deus se manifestem. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.